A graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no Lar da Josa. Deus te abençoe grandemente. Abençoe tua casa, abençoe tua família. Abençoe tudo que você tem colocado nas mãos de Deus. Deus é o nosso Pai. Deus é quem nos sustenta, quem nos guarda, quem nos protege. Acabei de chegar ali da consagração. Ai, que foi tão linda, tão importante. Qual a irmã Cícera leu ali o Provérbios 3 para a gente se alimentar e se consagrar na presença do Senhor. E isto é maravilhoso, estar com nossos irmãos em Cristo Jesus. E já já você vai saber a importância que tem de você participar de todos os trabalhos na casa do Senhor. É muito importante. E o Senhor, quando a gente se aquieta e acha diz assim, eu já fiz muito, agora deixa para os mais novos, deixa para aqueles que estão chegando. O Senhor Jesus se incomoda de tal maneira, que arrebatou João só para enviar cartas para aquelas 7 igrejas que precisava de orientação. E aí a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em brevemente deve acontecer. Olha só, no capítulo 1 de Apocalipse já começa assim, revelação de Jesus Cristo, dada por Deus. Deus deu a revelação, a Jesus Cristo, e Jesus Cristo, deu a João. Olha só, e Jesus enviou o seu anjo até João para dar essa revelação. João e as 7 igrejas que fica na Ásia. Vamos aprender um pouquinho com uma das? Vamos aprender um pouquinho, João, aqui, mas no capítulo 1, no versículo 9, eu quero te dizer aonde João estava quando ele recebeu essa grande revelação de Deus para orientar as 7 igrejas. Vamos ver aqui. Versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Olha só, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Olha só, ele foi arrebatado, arrebatado no espírito e foi levado até o trono de Deus, para Deus revelar. Então João foi arrebatado no espírito direto para o trono de Deus. E lá ele diz assim, ouvi uma voz, o que vê, escreve. E no livro, escreve-o. O que vê, escreve-o no livro. E envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Quais são essas igrejas? Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. E João imediatamente, virou. No 12 ele diz assim, e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, cingido pelo peito, com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, branco como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Isso aqui foi o que o João viu lá no trono de Deus. Olha só o quanto Deus nos ama. Olha só. E ele diz, o que tu vai ver, tu vai escrever. Escreve. Porque tu vai enviar
para a minha 7 igrejas que fica na Ásia. E aí nós vamos ver agora, né? Nós vamos ver agora a primeira igreja que João escreveu ali com a orientação de nosso Deus, que vê tudo, que sabe de tudo e sabia como era que estava cada igreja. João não sabia. João estava preso na ilha de Pátimo. Então, Jesus revelou a ele como era que estava cada igreja, as 7 igrejas, né? E João escreve. E ele escreve a primeira igreja, que é a igreja em Éfeso, né? E ele escreve. João começa a escrever. E eu não vou ler tudo, mas eu vou ler aqui uns pontos mais importantes. Ele diz assim, ó: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são. E sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são. E tu os achaste mentiroso. Olha, ele já começa aqui vendo, né, que aquele povo da igreja de Éfeso não suportava, né, as pessoas mal, as pessoas que se dizia apóstolos, que se dizia pessoas de Deus, mas na verdade eram mentirosos. Porque eles falavam, mas eles não viviam. Eles faziam o povo, né, sair da presença de Deus. Porque, olha, a gente chega em um lugar para receber a palavra de Deus. Lá a gente só encontra as pessoas erradas. Dentro da igreja, você diz assim, epa, eu não vou mais naquela igreja. Aquela igreja ali, ela prega uma coisa e tá fazendo outra. Ela acabou de pregar lá no altar e procedendo de maneiras erradas. Então, eu não vou ficar nessa igreja. Então, acaba afastando as pessoas que querem se achegar a Deus. E eles não suportavam essas pessoas que se diziam apóstolos e, na verdade, não são, né? Aí, no 3, ele diz assim, ó. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não cansaste. Era uma igreja que trabalhava sem cansar. Sem cansar. Sabe, dia e noite trabalhando em prol da obra do Senhor, para ver o crescimento, para ver as pessoas que estavam na escravidão, sofrendo, sendo liberta pelo o sangue de Jesus. No 4 ele diz assim, preste atenção: tenho, porém, contra ti que deixaste as tuas primeiras caridades. Olha só. Tenho, porém, contra ti, igreja de Éfeso, que tu deixaste as primeiras obras. Em outra Bíblia, nessa versão aqui, ele diz assim, que deixaste o primeiro amor. Significa a mesma coisa, né? Então, a gente não pode deixar o primeiro amor. Sabe aquele amor que quando a gente está na igreja, que evangeliza, que quer participar de tudo, aquela igreja era assim. Aquela igreja vivia desta forma. E quando o Senhor escreve esta carta para João enviar a esta igreja em Éfeso, o Senhor tem contra ela que ela deixou o primeiro amor. Ela não se importava mais, né? Talvez até se importasse, que nele dizendo aqui que ele não suporta o mal, mas estacionou. Não estava mais evangelizando, não estava mais fazendo os cultos como antes, né? Constante, não estava mais dando suporte à igreja como outra hora. Aí ele diz assim no 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quanto não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrepender. Olha só, então, vamos fazer a obra do Senhor. Não vamos parar. Não vamos parar, vamos fazer a obra do Senhor Jesus. Lá em Atos 2:42, fala que aquele povo vivia, né, fazendo a vontade de Deus. Vamos ver aqui, está em Atos
2, vamos ver como era que eles viviam, para a gente poder trazer aqui a lembrança e voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Ó, Atos 2:42 diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aí ele diz assim: e cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha só. Aí no 46 ele diz assim, ó: e perseveravam unânime todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. Aqui era a igreja de Éfeso. No passado, antes, esta igreja era assim. Esta igreja era desta forma, vivia em casa, no partir do pão, nas orações, né? Caía na graça de todos os vizinhos, né? Essa igreja era assim, né? Vendia as suas propriedades e repartia com os que não tinha. Quem tinha 2 terrenos vendia um e repartia com aqueles que não tinha. Levava-se para a igreja e a igreja dividia com as pessoas que não tinha. O alimento, tudo era compartilhado. Hoje, você não compartilha nada. Bem que nossa igreja não é assim. A minha igreja, gente, eu tenho muito orgulho, que a minha igreja ama compartilhar. Quando diz assim: nós vamos fazer o almoço na igreja, gente, é tanta comida que nós temos que sair dando, de tanta comida que chega. De meu Deus, que tanta comida é essa? A gente passou 2 dias agora no retiro, né? Esse carnaval que tem por aí, que o pessoal vão para a festa da carne, mas estava na festa do espírito. E esses 2 dias que a gente passou lá, era tanta comida, gente, tanta comida, tanta fartura, que um traz, outro traz, e é bolo, e é pão, e tinha até, como é que se diz? Panetone, né? Panetone, tinha tudo lá. Então, esta igreja tinha parado de viver nesse amor. E o Senhor Jesus Cristo diz, escreve, João, escreve. E ele diz, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Nós precisamos voltar. E ele diz assim, ó, ele diz assim, se não se arrepender, o Senhor tira, né? Tira de nós a herança. Tira de nós a nossa herança, a coroa da vitória, da vida, né? Então nós precisamos nos arrepender e voltar ao primeiro amor. Não fique frio, não fique aí só dentro de casa, não. Se levante. Se levante. No 6 ele diz assim, ó: tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe-ei a comer da árvore da vida. Olha que coisa linda, gente. Então, seja forte, seja corajoso. Te levanta, vamos evangelizar, vamos orar todos os dias. Em casa, faça da sua casa a sua igreja. Naquele tempo, nessa época aqui, viu? Tinha poucos templos. A igreja era em casa, entendeu? Os irmãos viviam junto, nesta alegria, nesse compartilhar o pão, as orações, era um levantando o outro. E esta igreja estava assim. Aí o Senhor manda esta carta, e eu tenho certeza que essa igreja levantou. Depois nós vamos ver a carta à igreja em Esmina, né? Que vai ser um pouquinho, né, ali é outra palavra para a igreja de Esmina, mas nós vamos ver depois. E aqui eu tenho, vamos ver que elogio o Senhor fez a esta carta. Vamos ver que elogio o Senhor fez. A igreja em Éfeso rejeitou o mal. Esta igreja rejeitava o mal, perseverava e era paciente em esperar no Senhor. Porém, agora vamos ver crítica. Vamos ver a crítica à igreja em Éfeso. O amor por Cristo não é mais fervoroso, não é mais ardente, não é mais, sabe? Chove, faça sol, faça chuva, né? Eles estavam lá no templo, estavam lá fazendo a obra do Senhor? Não, tinham parado.
Então, essa é uma crítica de Deus para aquela igreja se levantar, que o amor de muitos tinha se esfriado. Instrução para aquela igreja, para que ela não viesse ficar daquela forma. Praticar as primeiras obras. Volte a praticar as primeiras obras. Deus está nos alertando hoje, eu e você, como igreja do Senhor. Promessa para aquela igreja, a árvore da vida. Promessa para nós hoje, igreja do Senhor, né? É a árvore da vida. Nós precisamos da árvore da vida, que é vida eterna. Então o Senhor Jesus Cristo se importa com nós. Ele arrebatou João, foi arrebatado no Espírito para escrever estas palavras que hoje nós estamos lendo aqui, né? É maravilhosa essas palavras porque é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Então, igreja do Senhor, você que é igreja, se levante, pastor, missionário, obreiro, irmão. Você não tem título nenhum, mas você é um irmão, você é um discípulo de Jesus. Te levanta. Vamos à casa do Senhor. Vamos levar a palavra a todos aqueles que precisam. Não vamos fazer que nessa igreja que parou, mas o Senhor se importa com a gente. Sabe, eu quero dar um testemunho aqui. A nossa igreja, Batista Corpo e Família, ela estava um pouco parada. Todos nós, não vou dizer A e B não, todos nós estava parado. Só ia para os cultos, mas não estava no trabalho de evangelismo, não estava lutando, né, para o crescimento da igreja. Estava um pouco estacionada. Mas o Senhor teve misericórdia de nós. Paramos um pouco na pandemia, mas na hora que o Senhor, que os governos liberou as portas da igreja, a gente voltou e voltou com muita sede, gente. A gente voltou ao primeiro amor. Nosso pastor está animado, né? Pastor Melo, pastor Jorge estão animados. E assim, as mulheres que se levantam sempre, as mulheres que se levantam no templo, né? E nós temos um trabalho que se chama Colunas de Oração. E as colunas de oração estão toda sexta-feira, pela manhã e à tarde, na nossa igreja, orando por todas as causas. Nós estamos orando. E aí se levantou as mulheres, os jovens e adolescentes, né? O irmão Sandro, na liderança dos jovens e adolescentes, irmã Zédia. Parabéns para este casal que tem se levantado no meio da igreja. E a gente tem visto o quanto o Senhor tem usado para levantar os jovens. Nossos jovens estão animados, nossos adolescentes, nossas crianças também, com o Ministério Infantil, na coordenação da irmã Lourdes, tem se levantado e tem envolvido toda a igreja. E assim, a MCM também está trabalhando, né, para levantar todas as mulheres. E assim nós vamos chegar, sim, a essa orientação de Deus, que a gente volte ao primeiro amor. O Senhor diz que aqui a orientação é: volte ao primeiro amor. E eu estou vendo que a minha igreja está se levantando e vai se levantar e vai ser avivada pelo poder, pelo sangue do poder do nosso Senhor Jesus. Isso é bom demais, gente. Poder contar, né, com o Espírito Santo que nos anima, porque o Senhor nos deu esse Espírito Santo para nos animar. Então, volte ao primeiro amor. Não pare, né? Não se conforme com as coisas erradas dentro da sua igreja. Assim como a igreja de Éfeso não concordava, e o Senhor diz também que ele não concordava, que ele não é a favor, que ele também se incomodava com aquela vida errada de alguns. Então, nós também temos que se incomodar com a vida errada daqueles que estão dentro da igreja e lutar para que eles possam alcançar este avivamento do Senhor Jesus, este avivamento cheio do Espírito Santo, para que a gente possa vencer. E a promessa é, né, a coroa da vida eterna. Oh, isso é bom demais. Então aqui ao lado da Josa, trazendo aqui esta palavra de Éfeso, na igreja de Éfeso, e que eu e você possamos guardar esta palavra e viver e ser, né, e voltar ao primeiro amor. E voltar ao primeiro amor, porque nós precisamos. Então volte aí ao primeiro amor, assim como você era antes. E se você ainda não sentiu esse amor ardente que quer estar na igreja de manhã, de tarde e de noite, meu esposo diz assim: leva logo a rede. Eu digo: não, porque eu tenho vocês. Se eu não tivesse você sozinha, eu ia.
Pegava minha rede e ficava lá. Mas eu tenho vocês para cuidar. Então, tudo que o Senhor colocar nas nossas mãos é pra gente cuidar e cuidar muito bem. Principalmente das coisas do Senhor. Não esqueça disso, viu? Das coisas do Senhor, inclui nossa família e inclui a igreja do Senhor. Amém? Que Deus seja louvado. Amém? Oh Deus, obrigado por esta palavra. Que esta palavra seja, Pai, avivada. Não só no meu coração, mas no coração de todos aqueles que vão ouvir nas igrejas, Pai querido. Tome, meu Deus amado, cada igreja que ela possa ser despertada ao primeiro amor, em nome de Jesus. Amém? Beijo e Deus te abençoe, em nome de Jesus.